Em 1750, o Tratado de Madrid redefiniu as fronteiras entre Portugal e Espanha, na América do Sul. Esse acordo consolidou a presença portuguesa no sudeste brasileiro, garantindo maior controle territorial e fortalecendo a posição de Portugal na região, em um momento crucial para a expansão colonial. Durante o governo de Pombal, culturas como café e arroz foram incentivadas no Rio de Janeiro. Essa diversificação agrícola reduziu a dependência do ouro, preparando a economia para uma transição e fortalecendo a base rural frente à crise aurífera que se aproximava. A produção de ouro em Minas Gerais começou a cair, afetando a economia colonial. No Rio, o valor dos bens urbanos diminuiu após 1758, mas o aumento dos bens rurais indicou um retorno à agricultura, moldando uma nova dinâmica econômica. Em 1751, foi criado no Rio de Janeiro o Tribunal da Relação, atendendo o Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A medida atraiu juristas, nobres e militares, elevando o status político e administrativo da cidade, que se tornou um importante polo burocrático e judicial. Com a ascensão de Dom José I, em 1750, o Marquês de Pombal iniciou reformas centralizadoras para modernizar a administração portuguesa. O objetivo era aumentar os lucros da exploração colonial, fortalecendo o controle sobre o Brasil, principal fonte de riqueza de Portugal. Em 1755, foi criada a Companhia Geral de Comércio do Brasil, inicialmente chamada de Junta do Comércio. O objetivo era regular o comércio colonial e aumentar a arrecadação de impostos, fortalecendo o controle econômico da coroa sobre suas colônias. A Guerra dos 7 Anos, iniciada em 1756, envolveu Portugal, aliado da Inglaterra, contra a Espanha e França. O conflito forçou Portugal a abandonar a neutralidade, expondo o Rio de Janeiro a tensões militares devido à proximidade com regiões disputadas como o Rio da Prata. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Acusados de desobedecer às ordens reais e controlar vastas terras, sua expulsão fazia parte das reformas pombalinas, que buscavam centralizar o poder e controlar a educação no território colonial. O Pacto de Família, firmado entre os Bourbons em 1761, intensificou as tensões entre Portugal e Espanha. A aliança de Portugal com a Inglaterra aumentou a necessidade de defesa no Rio de Janeiro, que se tornou estratégico para proteger o sul da colônia. Em 1762, Pedro de Cevallos conquistou a colônia do Sacramento e territórios no Rio Grande. A invasão revelou a fragilidade militar portuguesa, pressionando o Rio de Janeiro a reforçar suas defesas, para proteger o acesso às riquezas do interior. Em 31 de agosto de 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A mudança foi motivada pela proximidade com as minas de ouro e pela necessidade de maior controle sobre o escoamento de riquezas e arrecadação de impostos. Com a transferência da capital, o Brasil foi elevado à categoria de vice-reino de Portugal. O Rio de Janeiro tornou-se o centro administrativo e econômico da colônia, consolidando sua importância estratégica no Império Português. Em 1763, iniciou-se a construção do Paço Imperial no Largo do Carmo, atual Praça 15. Supervisionado por José Fernandes Pinto Alpoim, o edifício tornou-se a residência oficial dos governadores e vice-reis, sendo chamado de Paço dos Vice-Reis.
Antônio Álvares da Cunha, o Conde da Cunha, foi o primeiro vice-rei a governar a partir do Rio de Janeiro. Durante seu mandato, ele promoveu reformas administrativas e urbanísticas para adaptar a cidade ao novo status de capital. O Tratado de Paris, assinado em fevereiro de 1763, encerrou a Guerra dos 7 Anos. No entanto, Pedro de Cevallos reteve territórios no sul, desafiando Portugal. O Rio de Janeiro tornou-se o foco de reorganização militar para conter a Espanha. Durante o governo do Conde da Cunha, em 1763, foram realizados esforços para melhorar as instalações navais no Rio de Janeiro. O objetivo era fortalecer a capacidade naval e proteger a Baía de Guanabara contra ameaças externas. Em 1764, o Conde da Cunha constatou a desordem das tropas no Rio de Janeiro. Ele iniciou uma reorganização militar, mas a escassez de homens válidos comprometeu os esforços para fortalecer a defesa da nova capital. O recrutamento militar no Rio enfrentou dificuldades em 1764 devido a privilégios excessivos, como os dos moedeiros e clérigos. O Conde da Cunha tentou limitar esses abusos, mas enfrentou resistência social significativa. Em 1764, a coroa suspendeu por 10 anos as ordenações de clérigos no Rio de Janeiro. A medida visava liberar jovens para o serviço militar, mas enfrentou dificuldades de aplicação devido à resistência local. O Conde da Cunha reorganizou os auxiliares de cavalaria no Rio em 1764, realocando oficiais para seus distritos. Apesar de melhorar a ordem, a falta de armas limitou a eficácia dessas tropas na defesa da capitania. Em 1764, o Conde da Cunha relatou a escassez de armas para as tropas no Rio. Ele solicitou o envio urgente à coroa, mas a demora agravou a vulnerabilidade militar da cidade, exposta a ameaças externas e internas. Em 1765, o Conde da Cunha destacou a fragilidade das fortalezas do Rio de Janeiro. A falta de artilharia e reparos adequados expunha a cidade a ataques, reforçando sua dependência de recursos metropolitanos. A Carta Régia de 1766 ordenou que os homens dos sertões do Rio se fixassem em povoações para facilitar o recrutamento. No entanto, a vastidão territorial e a resistência popular dificultaram a execução da medida. Em 1766, o Conde da Cunha sugeriu enviar presos do Rio para o serviço militar no Sul. Aprovada por D. José, a medida aumentou os efetivos, mas o risco de deserção entre esses recrutas permaneceu alto. Em 1766, 200 voluntários de São Miguel chegaram ao Rio para reforçar as tropas. Contudo, muitos desertaram para Minas Gerais, atraídos pelo ouro, evidenciando a dificuldade de reter soldados na capital. Em 1767, o Conde da Cunha relatou deserções em massa de soldados para Minas Gerais, atraídos pela riqueza e baixos soldos. Isso enfraqueceu ainda mais as defesas do Rio de Janeiro. Em 1767, a coroa aumentou o soldo dos soldados para reduzir deserções. Apesar disso, a vastidão territorial e a indisciplina continuaram a dificultar a retenção de tropas no Rio e no Sul. O Conde da Cunha propôs, em 1767, povoar as margens da Baía de Guanabara com famílias pobres dos sertões. O objetivo era organizar a defesa costeira, mas a falta de terras disponíveis frustrou o plano.
Ao fim de seu governo, em 1767, o Conde da Cunha alertou sobre a vulnerabilidade militar do Brasil. Tropas escassas e fortalezas frágeis refletiam os limites da coroa em proteger sua principal colônia. Em 1768, James Cook parou no Rio durante sua expedição no Pacífico. Ele buscava abastecimento para o navio Endeavour, mas o vice-rei recusou recebê-lo no porto. Cook foi morto por nativos no Havaí em 1779. Em 1769, Dom Luís de Almeida Portugal, o Marquês de Lavradio, assumiu o governo como vice-rei do Brasil. Após a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763, ele implementou reformas urbanas e administrativas, como o saneamento de áreas alagadas e a construção de aquedutos, adaptando a cidade ao novo papel político. Em 1769, José Basílio da Gama publicou O Uruguai, considerado um marco inicial da literatura brasileira. A obra, composta por 5 cantos, utiliza versos brancos, estrofação livre e linguagem direta, sem artifícios. O poema reflete a conexão cultural com o Rio de Janeiro e destaca a simplicidade estilística do autor. A formalização da Rua do Ouvidor, em 1780, simbolizou o crescimento comercial e urbano do Rio de Janeiro. Tornou-se um importante centro de comércio, reunindo lojas, cafés e a elite da cidade. A rua representava a prosperidade e a modernização da capital, consolidando sua relevância no cenário colonial brasileiro. A antiga Catedral do Rio de Janeiro, localizada no Largo do Carmo, atual Praça 15, foi consagrada em 1770. O edifício tornou-se um marco religioso e cultural, sendo palco de importantes celebrações e eventos da elite colonial, consolidando sua importância na vida social e espiritual da cidade. Sob o governo de Luís de Almeida Portugal em 1770, o Rio de Janeiro passou por reformas urbanísticas e administrativas. Entre as melhorias, destacaram-se a construção de edifícios públicos e a ampliação de estradas, que contribuíram para a modernização da cidade e sua adaptação como capital do vice-reino. No ano de 1775, iniciou-se a ampliação da Igreja de Nossa Senhora da Candelária, sob o governo do Marquês de Lavradio. O projeto, liderado por Francisco João Rócio, refletia a devoção religiosa e a crescente riqueza do Rio de Janeiro, consolidando a importância da cidade como centro religioso e cultural. Vamos voltar no tempo em 1630. Durante uma tempestade, o navio espanhol Candelária quase naufragou a caminho do Rio de Janeiro. Antônio Martins Palma e Leonor Gonçalves prometeram construir uma capela dedicada a Nossa Senhora da Candelária, caso sobrevivessem. Após chegarem em segurança, cumpriram a promessa, erguendo a capela, chamada inicialmente de Igreja da Várzea. Com a morte de Dom José I e a queda do Marquês de Pombal em 1777, o Rio de Janeiro enfrentou uma transição política. As reformas centralizadoras de Pombal deixaram um legado de maior controle estatal, mas também tensões sociais. Sob Dona Maria I, iniciou-se uma administração mais flexível, influenciando a economia local. Após a decadência da mineração, o Rio de Janeiro diversificou sua economia. Em 1781, João Alberto de Castelo Branco difundiu o cultivo de café, iniciado em 1727 por Francisco de Melo Palheta. As primeiras plantações surgiram na Rua dos Barbonos, atual Rua Evaristo da Veiga. Em 1783, o vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza ordenou a construção do passeio público,
o primeiro parque público do Brasil. Projetado por Mestre Valentim, o parque foi construído sobre uma área aterrada da Lagoa do Boqueirão. Tornou-se um espaço de lazer e convivência para a elite carioca. O vice-rei Luís de Vasconcelos criou o gentílico Fluminense para designar os habitantes do Rio de Janeiro, em 1783. O termo, derivado do latim flumen, que significa rio, o nome foi escolhido para substituir denominações anteriores, simbolizando um novo status cultural e político para a cidade e seus moradores. Entre 1783 e 1790, o padre José Mariano da Conceição Veloso realizou um extenso trabalho botânico no Rio de Janeiro. Ele coletou e estudou diversas espécies da região, que foram documentadas em sua obra Flora Fluminensis, consolidando sua contribuição científica e a conexão com a cidade. Bom dia, amigos do canal Viagens Cariocas. Tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando deste mini documentário. Para a produção deste mini documentário existe um grande esforço de tempo e dinheiro. Então, para aliviar um pouco os custos de produção, eu coloquei aqui do lado um QR Code caso queira ou possa doar qualquer valor. Basta apontar seu celular e pronto. Mas caso não possa, sem problemas. Já fico muito feliz se você assinar meu canal e fazer um comentário legal. Um grande abraço a todos e bom vídeo. Em 1788, a Alfândega do Rio de Janeiro foi reformada sob a supervisão do vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza. A medida visava melhorar o controle sobre o comércio colonial, aumentando a arrecadação e fortalecendo a administração econômica da cidade, que se consolidava como centro comercial. Em 1788, a Junta de Comércio do Reino de Portugal foi elevada ao status de Tribunal Régio, passando a se chamar Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. A mudança refletiu a crescente importância do comércio colonial e a necessidade de maior controle administrativo. O chafariz da pirâmide, projetado por Mestre Valentim, foi inaugurado em 1789 no Largo do Carmo, atual Praça 15. Além de fornecer água potável, tornou-se um símbolo da arquitetura colonial e da urbanização do Rio de Janeiro, destacando-se como uma das principais obras públicas da época. De 1790, o Rio de Janeiro viu um aumento no uso de mão de obra escravizada em atividades urbanas, como construção, comércio e serviços domésticos. A cidade tornou-se um polo de tráfico negreiro, recebendo milhares de africanos, intensificando as desigualdades raciais e sociais. Em 1792, foi fundada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, patrocinada por Dom Rodrigo de Souza Coutinho. A instituição visava formar técnicos e cientistas, contribuindo para o desenvolvimento cultural e econômico do Brasil, em um momento de transição e modernização colonial. Em 1789, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, após a denúncia de Joaquim Silvério dos Reis. Ele assumiu a responsabilidade pela conspiração, protegendo seus companheiros. Em 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Acusado de liderar a Inconfidência Mineira, seu corpo foi esquartejado e exposto em locais estratégicos, como forma de intimidação contra movimentos de independência. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746, em Minas Gerais. Órfão aos 11 anos, trabalhou como dentista, tropeiro e minerador. Inspirado pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, tornou-se defensor da liberdade e da República, liderando a Inconfidência Mineira contra a exploração colonial portuguesa. Leandro Joaquim
Foi um pintor colonial brasileiro que retratou o cotidiano e a paisagem do Rio de Janeiro no final do século XVIII. Suas obras mais conhecidas incluem os painéis elípticos encomendados pelo vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa para o passeio público. Entre elas, destaca-se Pesca da Baleia na Baía de Guanabara, que documenta atividades econômicas e paisagens urbanas da época. Durante o governo do Conde de Resende, o Rio de Janeiro recebeu iluminação pública com óleo de baleia, uma inovação que melhorou a segurança e a circulação noturna. Essa medida marcou o início da modernização urbana da cidade, que se consolidava como o principal centro político e econômico da colônia. A Sociedade Literária do Rio de Janeiro foi criada em 1786 como um espaço de debate intelectual e político, inspirado pelos ideais iluministas. Reuniu pensadores que discutiam liberdade e progresso. Em 1794, foi fechada por ordem do vice-rei Conde de Resende, sob acusação de conspirar contra o regime colonial, sendo encerrada definitivamente em 1795. Em 1796, a Biblioteca Real foi estabelecida no Rio de Janeiro sob a direção de Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Tornou-se um importante repositório de conhecimento colonial, contribuindo para o desenvolvimento cultural e intelectual da colônia. Embora centrada em Salvador, a Revolta dos Alfaiates, de 1798, teve repercussões no Rio de Janeiro. Figuras como Cipriano Barata discutiram ideias de liberdade e justiça, influenciando debates políticos e sociais na colônia. No final do século XVIII, o Rio de Janeiro já era a maior cidade da colônia, com cerca de 60 mil habitantes. Apesar de enfrentar desafios como falta de saneamento e crescimento desordenado, a cidade consolidava-se como o principal centro econômico e político do Brasil. Em 1800, o monopólio estatal do tabaco foi abolido, permitindo o comércio livre. Essa medida incentivou o desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro, diversificando as atividades comerciais da cidade. No início do século XIX, foram feitas tentativas de incentivar o cultivo de algodão no Rio de Janeiro. Essa iniciativa visava diversificar a economia agrícola, que começava a se expandir para além do café e da cana-de-açúcar. O Rio de Janeiro começou a reforçar sua construção naval. A cidade se preparava para se tornar um centro naval estratégico, consolidando sua importância no cenário colonial. Em 1800, Napoleão Bonaparte foi eleito primeiro cônsul da França, consolidando seu poder e iniciando uma era de expansão. Essa posição marcou o início de políticas que afetariam a Europa, incluindo Portugal, que mantinha uma aliança histórica com a Grã-Bretanha. Em 1801, o Tratado de Badajoz forçou Portugal a alinhar-se com a França e Espanha. Sob pressão de Napoleão, o país cedeu territórios e fechou portos aos britânicos, numa jogada audaciosa para sufocar a influência inglesa na região, desafiando sua aliança histórica. Em 1802, a Paz de Amiens trouxe um alívio vibrante. A trégua entre França e Grã-Bretanha deu a Portugal um respiro precioso, uma pausa na tempestade napoleônica, enquanto o país tentava navegar entre gigantes, mantendo equilíbrio em um cenário de incertezas. Em 1803, a guerra explodiu novamente, incendiando a Europa. Portugal, em um malabarismo ousado, declarou neutralidade, tentando apaziguar França e Grã-Bretanha. Mas o equilíbrio era frágil.
com as ondas do conflito napoleônico batendo cada vez mais perto de suas costas. Em 1804, Napoleão coroou-se imperador, um ato grandioso que ecoou pelo continente. Suas ambições cresceram, ameaçando todos, enquanto Portugal assistia, tenso, ao fortalecimento do gênio militar que logo viraria o mundo de cabeça para baixo com seus planos implacáveis. Em 1805, a Batalha de Trafalgar explodiu nos mares, garantindo à Grã-Bretanha uma vitória estrondosa. A supremacia naval britânica brilhou, um escudo vital para Portugal, seu aliado histórico, contra as garras de Napoleão, que via seus sonhos marítimos afundarem. Em 1806, os decretos de Berlim lançaram o sistema continental, um golpe genial de Napoleão. Portugal foi pressionado a fechar portos aos britânicos, desafiando sua economia e laços com a Grã-Bretanha. Era o início de uma crise que mudaria o destino da nação. Em 1807, Napoleão enviou uma carta demandando o fechamento total dos portos e a declaração de guerra à Grã-Bretanha, parte de sua estratégia para isolar economicamente os britânicos. Portugal, em resposta, enviou uma missão diplomática a Paris para negociar. Mas as negociações fracassaram, com Napoleão insistindo em cumprimento total. Em outubro de 1807, após um ultimato, Portugal fechou parcialmente seus portos, mas recusou declarar guerra, levando Napoleão a ordenar a invasão, liderada pelo general Andoche Junot, com tropas francesas e espanholas marchando implacável pela Espanha rumo a Lisboa. Diante da invasão iminente, o príncipe regente João VI, governando em nome da rainha Maria I, decidiu fugir em uma operação épica. A aliança anglo-portuguesa, uma das mais antigas, parece ter facilitado essa decisão, com a Grã-Bretanha oferecendo navios de escolta para evacuar a família real em 29 de novembro de 1807, escapando por um triz das forças de Junot. Em 30 de novembro de 1807, Junot entrou em Lisboa, mas encontrou a cidade vazia. A corte havia partido, e as tropas francesas ficaram a ver navios, partindo com os britânicos. Uma cena histórica que marcou a ousadia portuguesa e a frustração napoleônica. Essa fuga marcou um momento histórico, pois a tropa francesa viu os navios ingleses e portugueses deixando Portugal, e onde a frase "ficou a ver navios" ficou marcada até hoje. Assim foi a primeira vez que uma monarquia europeia governou de uma colônia. O Rio se transformou na capital do Império Português. A frota que deixou Portugal em 1807 era muito robusta, cerca de 36 navios portugueses e ingleses, transportando cerca de 10.000 pessoas, incluindo a família real, a corte e inúmeros soldados e escravos, todos escoltados por navios britânicos. A frota incluía navios como o Príncipe do Brasil, que transportou a rainha Maria I, o príncipe regente João e seus filhos Pedro e Miguel, e o Rainha de Portugal, que levou as filhas de Carlota Joaquina. A escolta britânica, inicialmente liderada por Sir Sidney Smith, continuou com 4 navios, como o Marlborough e o London, sob o comando de Graham Moore. Os navios de linha, como o Príncipe do Brasil, tinha 74 canhões e transportou Dona Maria I, Dom João e seus filhos Pedro e Miguel. O Rainha de Portugal possuía também 74 canhões e levou Maria Francisca de Assis e Isabel Maria, filhas de Carlota Joaquina.
A jornada, que durou 2 meses, foi marcada por tempestades e separações, com passageiros enfrentando dificuldades, como falta de roupas adequadas. Os primeiros navios chegaram em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Em 28 de janeiro de 1808, João VI assinou um decreto abrindo os portos brasileiros ao comércio com nações amigas, especialmente a Grã-Bretanha, quebrando o pacto colonial e transformando a economia brasileira. Após uma breve estadia em Salvador para abastecimento e reparos, a corte partiu para o Rio de Janeiro em 4 de março de 1808, chegando em 8 de março. A chegada foi marcada por celebrações, com o Rio de Janeiro tornando-se a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A decisão de abrir os portos foi um detalhe inesperado, pois transformou o Brasil de colônia em centro econômico, alterando sua trajetória histórica. A invasão francesa e a subsequente Guerra Peninsular, iniciada em 1808, reforçaram a necessidade de colaboração com a Grã-Bretanha, com tropas britânicas desembarcando em Portugal para apoiar a resistência. As forças britânicas se juntaram às forças de resistência portuguesa em Lisboa, desembarcaram milhares de soldados e marcharam contra as forças da coalizão francesa de Napoleão. A batalha foi feroz e sangrenta para ambos os lados. Sendo superados em terra, Junot teve que recuar, forçados pelas forças britânicas sob o comando do general Sir Arthur Wellesley. Por fim, foram empurrados para o interior. As batalhas de Roliça e do Vimeiro resultaram na rendição francesa na Convenção de Sintra em 30 de agosto. Napoleão, furioso, não acreditava na derrota em solo português. Após a amarga derrota e pela fuga da coroa portuguesa para o Brasil, prometeu vingança. A coroa portuguesa estava salva em solo brasileiro por agora, mas a mudança repentina iria trazer consequências para todos. Que documentário espetacular! Este episódio nos levou por uma verdadeira viagem no tempo, mostrando como o Rio de Janeiro se tornou o centro do poder no Brasil. Desde o Tratado de Madrid, que redefiniu fronteiras, até a transferência da corte portuguesa para a Sacolônia, cada detalhe foi narrado com precisão e emoção. Foi fascinante acompanhar as reformas do Marquês de Pombal, que transformaram a economia e a administração colonial, preparando o Rio de Janeiro para seu papel de destaque. A mudança da capital de Salvador para o Rio em 1763 consolidou a cidade como o novo centro político e militar, atraindo nobres, comerciantes e intelectuais. O crescimento do comércio, a construção de edifícios icônicos e a adaptação da cidade para receber a corte foram momentos marcantes da história apresentados com riqueza de detalhes. Mas a grande reviravolta foi, sem dúvida, a fuga da família real para o Brasil. Napoleão, certo de que tomaria Portugal, foi surpreendido ao ver Dom João e toda a corte escapando sob escolta britânica. O desfecho foi épico. Junot entrou em Lisboa apenas para encontrar uma cidade vazia, enquanto a frota portuguesa já rumava ao Brasil. A história foi contada com uma tensão incrível, deixando claro como esse evento mudou para sempre o destino do país. E o que vem a seguir? Como a corte será recebida no Brasil? Que impactos essa chegada trará? E como Napoleão reagirá à frustração de seu plano? Essas perguntas nos deixam ansiosos para o próximo episódio. Se você gostou, inscreva-se no canal Viagens Cariocas. Ative o sininho e comente o que mais te impressionou.
compartilhe com amigos e familiares e embarque nessa incrível jornada histórica. Nos vemos no próximo capítulo dessa saga.